Essa é a nossa primeira aula sobre desenvolvimento da face e malformações congênitas. A origem da face. A face é formada a partir da 4ª semana do desenvolvimento. Ou seja, quando a mulher está grávida, no primeiro mês de gestação, a face começa a ser formada. Ela se origina das proeminências ou saliências faciais, que são elas: proeminência frontonasal, proeminências maxilares, proeminências mandibulares. A frontonasal é única e as maxilares e mandibulares são duplas, são 2 proeminências de cada lado. Aqui nós temos um feto com 4 semanas de gestação. Essa daqui, na letra A, é a visão lateral e aqui é a visão frontal. Na visão lateral, dá para identificar algumas estruturas, como a saliência cardíaca, que vai dar origem ao coração, o cordão umbilical. Aqui vai ser a região onde vai ser formada a face. Olhando essa região aqui, temos essa figura, essa imagem. Dá para a gente distinguir a proeminência frontonasal, que é onde vai se originar o nariz, a parte do meio do nariz, o placóide nasal, que são as asas do nariz. Ele vai se juntar à medida que o feto vai se desenvolvendo, que o embrião vai se desenvolvendo. Esses placóides nasais vão descendo e ocupando uma posição central no rosto. Aqui em rosa temos a proeminência maxilar e, limitado pela proeminência maxilar, temos o estomodeu, que vai dar origem à boca. Vamos ver um resumo do que vai acontecer a partir da 4ª semana. Temos também uma vista lateral de um embrião. Aqui ao lado, a fosseta óptica, placóide cristalino, fosseta nasal. Essa região aqui toda em roxo é a saliência frontonasal. Essa região em verde é a saliência maxilar e a região em rosa é a saliência mandibular. Tudo que estiver em roxo, a partir de agora, vai ser originado pela saliência frontonasal. Tudo que estiver em verde vai ser originado pela saliência maxilar e tudo que estiver em rosa vai ser originado pela saliência mandibular. Esse mesmo embrião com 4 semanas, uma vista frontal. Temos o placóide nasal, que é o que vai dar origem ao nariz, a membrana orofaringe, essa membrana vai se romper, dando origem ao estomodeu, que a gente viu na figura anterior, e que originará a boca. Em rosa, aqui temos a saliência mandibular, que vai dar origem à mandíbula. O mesmo embrião com 4 semanas e meia, dá para ver que ele já começa a ter a aproximação das suas saliências. A saliência mandibular as saliências mandibulares começam a se aproximar ao meio da face, juntamente com as saliências nasais. O olho se encontra aqui ao lado. Esse olho vai subir e o nariz vai descer para formar a face. Note também que não tem mais aquela membrana. Agora já temos o estomodeu. O mesmo embrião com 5 semanas agora. Já começa a tomar uma face, né? Já começa a se parecer com uma face humana, realmente. Então, aqui nós temos a saliência nasal. Se algum defeito ocorrer no fechamento dessas saliências, vai ocorrer aqui as fissuras. Se ela ocorrer nessa região, então a fissura será labial. Se ocorrer mais para dentro da boca, será a fissura palatina. Aqui temos já as pálpebras se formando e aqui abaixo vão se formar as orelhas, que vão migrar até a altura dos olhos. Os olhos também encontram-se ainda aqui abaixo. Formação do segmento intermaxilar. Esse segmento intermaxilar é importante porque ele forma o palato primário e os lábios. Ele tem vários componentes. Tem o componente labial, o componente maxilar superior
e o componente palatino, que é o que forma o palato primário. O labial forma o lábio e o maxilar forma parte da maxila. Aqui temos a formação do palato. O palato se divide em primário e secundário. O palato primário, ele é originado do segmento maxilar. E o palato secundário, ele é derivado dos outros processos maxilares, das prateleiras palatinas. À medida que as prateleiras palatinas vão se desenvolvendo, elas se encontram na linha mediana do corpo e se fundem. E a língua vai empurrando ela para cima, essas prateleiras para cima, para dar forma à abóbada do céu da boca. Aqui em amarelo, o palato primário e em rosa, aqui, o palato secundário. Algo que divide bem o palato primário do palato secundário é um forame que fica logo no meio e atrás dos dentes incisivos, que é o forame incisivo. Aqui a formação do palato, o palato se forma depois dos lábios. Então, depois do fechamento dos lábios e a formação do palato primário, ocorre o fechamento do palato secundário. Aqui dá para ver o palato ainda aberto e o septo nasal logo depois do palato. Nota-se também aqui uma eletromicrografia de um embrião com o palato no mesmo estágio do esquema. Aqui um corte frontal, o rosto dele foi cortado frontalmente, isso aqui é a língua dele. E aqui a gente percebe que o palato não está completamente fechado, completamente fundido, igual aqui na figura. Nessa outra figura, a gente percebe que o palato, as prateleiras palatinas vão se encostando e a língua também vai subindo. À medida que as prateleiras palatinas se encostarem, se fundirem, a língua vai empurrar o palato para cima para terminar de fusionar o palato. Aqui um corte, esse corte já mostra que o palato está mais formado, mais fechado. E aqui também, a abertura desse palato é muito menor do que essa abertura anterior. Dá para notar, né? Figura anterior, palato bem afastado. Figura depois, o palato bem juntinho. E a última figura aqui, o palato já fundido. O detalhe mostra o forame incisivo, que é o forame que delimita os tipos de fissura. E ao final do palato, a úvula. E aqui a cavidade oral com as prateleiras palatinas já unidas, porém a abóbada do céu da boca não foi formada ainda porque a língua ainda vai empurrar essas prateleiras para que elas terminem de se fundir e dê o formato do céu da boca. Eu coloquei um vídeo para vocês sobre o desenvolvimento da face, ele está disponível lá na nossa primeira semana. Queria que vocês assistissem porque ele é um resumo de tudo que eu falei até agora, só que de uma forma animada. É o primeiro vídeo que está na semana. Agora vamos falar sobre as malformações, anomalias congênitas e defeitos congênitas e defeitos do nascimento. Essas três palavras significam praticamente a mesma coisa. Elas são utilizadas com alguns detalhes de maneira diferenciada, mas em regra geral elas significam a mesma coisa. Uma anomalia significa fora do normal, da norma, do usual, sem qualquer conotação etiopatogênica. Pode haver uma anomalia e não haver uma doença, como por exemplo a polidactilia é uma anomalia, mas não é uma doença. O indivíduo pode viver normalmente com 1, 2, 3 dedos a mais. Congênito significa que é presente ao nascimento, ainda que não necessariamente diagnosticado ao nascimento. Significa que aquele indivíduo, aquela criança, já nasceu com aquilo. Isso que significa congênito. As malformações têm diversas causas. Geralmente, elas são causadas por fatores genéticos associados a fatores ambientais.
ou seja, uma predisposição genética junto com o fator ambiental, os dois juntos influenciam no aparecimento dessa anomalia. E ela pode ser isolada, que apresenta uma única anomalia, ou ela pode ser associada com duas ou mais anomalias. Várias anomalias juntas caracterizando uma doença significam uma síndrome, como, por exemplo, a trissomia do cromossomo 21 causa síndrome de Down, que tem todos aqueles sintomas, a prega simiesca na mão, as pregas epicantais nos olhos, a língua grande, o excesso de gordura. Enfim, toda síndrome tem uma série de sintomas e geralmente são de anomalias associadas. Porém, essas anomalias podem estar associadas e não serem uma síndrome. Quanto à morbidade e repercussão clínica das anomalias, elas podem ser menores, são relativamente frequentes na população e, em geral, não acarretam problemas significativos aos portadores, como, por exemplo, a polidactilia. É um dos exemplos. A maioria das pessoas tem algum tipo de malformação, porém essa malformação não vai influenciar na saúde geral do indivíduo, então elas são chamadas de menores. Se elas trazem consequências clínicas ou estéticas ao portador, como por exemplo o lábio leporino, elas são consideradas maiores. Aqui a gente tem a top 10 de anomalias congênitas mais comum no mundo. Essa classificação foi feita pelo Conselho Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde e Anomalias Congênitas. Então, aqui nós temos a primeira anomalia, que é a anencefalia, a segunda, espinha bífida, a encefalocele, a microcefalia, a hidrocefalia congênita, estenose ou estreitamento do canal lacrimal, anoftalmia, microftalmia ou macroftalmia, catarata congênita e coloboma da íris e aniridia. Aqui ao lado temos o Código Internacional de Doenças, 10 significa que ele está na sua 10ª edição. E o Q junto ao número significa o local onde essa doença está enquadrada na CID. Todas essas doenças são consideradas CID-10, que são anomalias congênitas. E quando um bebê nasce, na declaração de nascidos vivos, tem o preenchimento lá. Tem um campo para preenchimento de anomalias congênitas. Então, é colocado CID-10 e, mais especificamente, Q00 para anencefalia, Q05 para espinha bífida, Q01 para encefalocele e assim por diante. Se você é sensível a imagens fortes, eu aconselho dar uma paradinha para se preparar, toma um copo d'água, se levanta, porque agora vamos ver algumas imagens de fetos, embriões, bebês, com as 10 malformações que eu citei anteriormente na tabela. A primeira malformação é a anencefalia, que é uma malformação caracterizada pela ausência parcial do encéfalo e da calota craniana. Hoje em dia, a anencefalia é bem polêmica aqui no Brasil, porque existe uma lei que as mães, ao detectar que a mãe está grávida e a criança é anencéfala, ela tem o direito de fazer um aborto. Só que tem as correntes que são a favor, que são contra. Então, é uma doença muito debatida hoje em dia. Aqui um exemplo de um cérebro normal, completo, com a calota craniana, quer dizer que hoje em dia chama calvária, e o encéfalo completo. Aqui um anencéfalo, que falta parte da calota craniana e só tem parte do encéfalo. Outra imagem frontal de um feto anencéfalo, que não chegou a termo, que não chegou a nascer. E outro exemplo de anencéfalo. A gente percebe que as malformações são classificadas de diversos graus. Existem dos graus mais severos até os mais discretos. Existem bebês anencéfalos que já foi relatado viveram 20 meses. E a maioria dos bebês anencéfalos, eles
só sobrevivem ao nascimento, eles nascem e logo vêm a óbito. Então, dependendo da gravidade, dependendo da extensão da malformação, então dá para saber se é mais grave ou menos grave. Mas esses bebês não existe caso, registro nenhum de um bebê anencéfalo chegar à vida adulta. A espinha bífida. Diferentemente da anencefalia, a espinha bífida dá para conviver com ela, e muitos adultos que nasceram com espinha bífida se operaram ou ficaram 100% bom ou tiveram algumas sequelas, mas que continuaram vivos. Ela é causada pelo fechamento incompleto da coluna vertebral. Quando isso acontece, o tecido nervoso sai do orifício da coluna vertebral, no caso, formando uma protuberância mole, na qual a medula espinhal fica sem proteção. Dá para ver aqui nesse esquema de uma criança com espinha bífida. Aqui são os ossos da coluna. Esses ossos eram para ter uma continuidade, protegendo a medula. Só que na espinha bífida, ele não tem uma continuidade. Então, se formam as chamadas séries, e como se fosse uma herniação. E nessa herniação, os nervos começam a ocupar essa região. Então, a gente sabe que, comprimindo qualquer tipo de nervo, pode haver paralisia, defeitos em relação à locomoção. A espinha bífida pode acontecer em qualquer região das costas, mas ela é bem comum aqui na região lombosacra, que é entre a coluna lombar e a coluna sacral. Um bebê com espinha bífida, essa região aumentada aqui significa que a coluna dele não tem a ossificação correta, e essa parte, essa herniação, está cheia de nervos. Os nervos dele extravasaram e ficaram aqui. A encefalocele é uma herniação causada pelo não fechamento de alguma parte do osso da cabeça. Tudo que você vê cele no final significa bolsa, significa abertura. Encefalocele é uma abertura no encéfalo. Para maior detalhes, acessar o seguinte site, artesmedicas.com. Aqui tem um vídeo explicando a formação da encefalocele, mas a gente também tem exemplos aqui. Aqui o crânio não foi bem fechado, e nessa região aqui tem massa cerebral, ou seja, parte do encéfalo dele está aqui, nessa herniação. Aqui tem um esquema e nessa figura um bebê com a encefalocele bem proeminente. A microcefalia. Micro significa pequeno, cefalia, encéfalo. E geralmente o ia no final das palavras significa algum tipo de doença. Então, doença do cérebro pequeno. É caracterizada por um tamanho de crânio inferior ao normal e por um insuficiente desenvolvimento do cérebro, o que provoca várias repercussões neurológicas, retardos mentais também, inclusive o óbito em alguns casos. No esquema, temos um tamanho normal de uma criança com o encéfalo inteiro, íntegro e de tamanho normal. Aqui do lado direito, um encéfalo de tamanho reduzido, chamado de microcefalia. E a foto de uma criança com microcefalia, bem acentuada. Hidrocefalia congênita. Hidro quer dizer água, e cefalia, doença da água no cérebro. Congênita significa que nasceu com ela. A hidrocefalia é o aumento do volume do crânio devido ao aumento do volume das cavidades cerebrais, pelo acúmulo de líquor em seu interior. Líquor é o líquido que banha as meninges, a medula espinhal e o cérebro. Quando a gente tem alguma infecção no líquor, ocasiona as chamadas meningites. Nesse esquema, nós vemos um encéfalo cortar em corte transversal normal. Essa parte em azul são uma das cavidades cerebrais
que ela se chama ventrículo. Nessa outra imagem, a gente nota como esse ventrículo, essa cavidade cerebral, está aumentada em relação a essa. Ao aumentar essa cavidade, porque ela fica cheia de líquor, então ela pressiona o encéfalo contra os ossos do crânio. Esses ossos do crânio acabam se dilatando, ficando maiores, e o encéfalo é comprimido contra os ossos do crânio. Aqui um exemplo de uma criança com hidrocefalia bastante severa. A hidrocefalia não tem cura, mas ela tem um controle, que é colocando um dreno nessa região do cérebro para drenar o excesso de líquor ou para o coração ou para a cavidade abdominal, evitando o aumento da calota craniana, evitando o aumento da cabeça. Estenose é o estreitamento do canal lacrimal. Estenose é a mesma coisa de estreitamento. É uma falta de elasticidade. O canal lacrimal, que drena as lágrimas para o nariz, encontra-se colado ou estreitado nesse caso. No exemplo, a gente tem o canal lacrimal, os canalículos, que por onde sai a lágrima. Se você olhar seu olho no espelho, tem um buraquinho aqui embaixo e um buraquinho aqui em cima, que é onde a lágrima sai para o olho. E esse canal lacrimal, ele faz com que a lágrima seja drenada para o nariz e não fique entupido. Quando a criança nasce com esse canal fechado, ela lacrimeja bastante. Geralmente os pais detectam esse problema porque fica sempre um olho com bastante sujeira, a conhecida remela, e ele não para de lacrimar, porque ele não tem esse escoamento para o nariz. Isso é relativamente simples, com massagens ele geralmente é desobstruído se ele tiver apenas colado, ou pode passar por uma microcirurgia, mas não é um problema muito grave, mas é bastante comum, está entre as 10. Anaftalmia, microftalmia, macroftalmia. A, na frente de palavra, significa ausência, falta. Ftalmia, ftalmo, significa olho. Anoftalmia, ausência do olho, ou de ambos os olhos. Microftalmia, o olho tem um tamanho menor do que o normal. E na macroftalmia, o olho vai apresentar um tamanho maior do que o normal. Aqui os exemplos de uma anoftalmia: ausência completa de ambos os lados dos globos oculares. E aqui uma microftalmia. Catarata congênita. A catarata é uma doença geralmente senil, que vai aparecendo à medida que as pessoas vão ficando idosas. O cristalino vai ficando opaco. Porém, algumas crianças já nascem com o cristalino opacificado ou quase completamente opacificado. Aqui tem um esquema de um globo ocular e o cristalino. Nas crianças que nascem com catarata congênita, esse cristalino é parcialmente ou completamente opacificado. Dá para notar nessa foto, aqui pela abertura da íris, o cristalino bem opacificado nesse bebê. Colomboma da íris. É um problema na íris, né? Pode ser inofensivo, não causar nenhum problema à visão, mas se ele for muito severo, pode sim causar problemas, até mesmo impedir a visão da pessoa. É um orifício ou defeito na íris do olho. Aqui a gente tem uma íris, normalmente ela seria completamente fechada aqui no seu centro. Porém, quem tem um coloboma, ela é um pouco fendida ou completamente fendida. Aqui um exemplo de um olho com coloboma. Também é chamado de síndrome de olho de gato, porque como a íris ela fica vertical, o olho da pessoa que tem um coloboma fica parecendo um olho de gato. Ele pode acometer os dois olhos ou apenas um olho só. A última malformação, classificada entre as 10, é a aniridia. A significa ausência
Ridis significa íris, a falta congênita da íris do olho. A íris funciona como um diafragma. Ela abre e fecha de acordo com a iluminação do local. Quem tem aniridia não tem esse reflexo de fechamento pupilar. Então, se você colocar uma luz no olho de quem tem aniridia, a pupila não vai se fechar, porque ele não vai ter a íris para fazer essa contração. Aqui no detalhe, um olho com aniridia, sendo que nesse olho foi colocada luz. Tá vendo o foco de luz? Porém, mesmo com o foco de luz, a íris não se fecha, já que não tem íris, né? Então, ela não é capaz de se fechar. Deixo vocês com a imagem do nosso futuro centro de convenções, que está parcialmente construído, fazendo um pouco de propaganda da cidade de João Pessoa. E teremos na nossa próxima semana a aula 2, que vai ser apenas sobre fissuras. Espero que vocês tenham gostado e que essa aula seja esclarecedora. Não esqueça de ver o vídeo sobre as malformações. Também tem um vídeo de um outro professor de uma universidade, explicando em alguns esquemas didáticos como acontece o desenvolvimento da face. E espero que vocês comentem lá no fórum, diga todas as dúvidas, o que ficou por desejar aqui, pergunte lá que a gente responde, debate e vamos construir o nosso conhecimento juntos, fazendo um conhecimento socializado. Até mais!